Meu nome é Roy e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já percorri muitas estradas, mas a Rota 66 sempre tem um lugar especial na minha jornada. Era uma estrada icônica, cheia de histórias e mistérios, e eu nunca poderia imaginar que um simples trabalho me levaria a um dos enigmas mais desafiadores de tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Era início de setembro e eu estava transportando um carregamento de equipamentos eletrônicos para um cliente em Santa Mônica, Califórnia. O cliente havia solicitado uma entrega urgente e eu estava determinado a cumprir o prazo, partir de Oklahoma e atravessar a Rota 66 durante a noite parecia ser a melhor forma de evitar o tráfego e chegar a tempo. À medida em que o sol se punha e a estrada se cobria de sombras, a Rota 66 parecia se transformar em algo mágico. Eu dirigia pela seção deserta do Arizona, onde as paisagens áridas se estendiam até o horizonte. A paisagem era imponente, mas o silêncio estranho e perturbador. Enquanto eu dirigia, algo começou a chamar a minha atenção. A luz dos faróis do caminhão revelou um antigo sinal enferrujado, apontando para uma estrada secundária que parecia ser um desvio da Rota 66. O sinal dizia: caminho do antigo posto de gasolina. E algo sobre aquele desvio me fez parar para investigar. O GPS do caminhão indicava que era um caminho sem saída, mas a curiosidade era maior do que o medo de me perder. Dirigi pela estrada secundária e logo avistei um antigo posto de gasolina. Parecia ter sido abandonado há muito tempo, com bombas de combustível enferrujadas e uma placa de vende-se bastante empoeirada. Decidi parar para verificar o lugar. Era uma noite clara e a lua cheia lançava uma luz prateada sobre o posto, criando uma atmosfera surreal. Enquanto eu explorava o local, notei algo peculiar. Uma velha garagem com uma porta que estava parcialmente aberta. Dentro da garagem havia uma espécie de caixa empilhada em uma mesa, coberta de ferramentas antigas. O mais estranho de tudo isso, no entanto, era uma foto antiga presa na parede, mostrando um grupo de pessoas ao lado de um caminhão que parecia ter muito mais de 50 anos. A foto me deixou intrigado e decidi dar uma olhada nela mais de perto. O caminhão na foto era idêntico ao meu, exceto pelo fato de que parecia ser um modelo muito mais antigo. A foto estava em preto e branco, mas havia algo na expressão das pessoas que me deixou um pouco desconfortável. Elas tinham um olhar distante, como se estivessem esperando por algo ou por alguém. Minha sensação de desconforto aumentou quando eu ouvi um som vindo de dentro do posto de gasolina. Era um murmúrio baixo, quase como se alguém estivesse falando em um tom muito baixo. Fui até o interior do posto e encontrei uma sala com uma velha máquina de rádio. O rádio estava ligado, mas não transmitia nenhuma estação. Em vez disso, havia uma estática constante, interrompida por murmúrios que eu não conseguia entender. Antes de continuar, já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se no canal, deixe like e compartilhe os nossos vídeos. Eu vou te pedir, se você ainda não é um apoiador do nosso canal, eu vou te deixar abaixo na descrição explicações de como você pode ser um apoiador do canal. E você pode ser um apoiador, apoiar o nosso canal,
quantas vezes assim o desejar. Enquanto eu tentava ajustar o rádio, percebi que a estática começava a formar padrões. Não eram simplesmente sons aleatórios, mas parecia que alguém estava tentando se comunicar. O ambiente estava ficando cada vez mais opressivo e o murmúrio no rádio parecia se intensificar. Decidi que era hora de eu ir embora, mas antes de sair dali, eu ouvi uma voz clara, quase sussurrante, que dizia: "Volte para casa." Voltei ao caminhão rapidamente, pois aquela sensação de que algo estava errado estava começando a me assombrar. A estrada secundária parecia ter mudado de forma e o caminho de volta para a Rota 66 parecia ter ficado mais longo do que antes. Era como se eu estivesse me perdendo em uma teia de estradas e entradas intermináveis. Finalmente, depois de muito custo, consegui retornar à Rota 66 e continuei minha jornada até Santa Mônica. No entanto, a experiência no posto de gasolina sempre me perturbou. Quando cheguei ao meu destino, eu contei a história para o meu cliente, mas ele apenas sorriu e disse que o posto de gasolina havia sido fechado há muitos anos e que ninguém sabia da sua existência até muito recentemente. Decidi fazer uma pesquisa sobre o local e descobri algo surpreendente. Aquele posto de gasolina havia sido realmente fechado há muito tempo atrás, mas antes do seu fechamento, havia sido conhecido por suas histórias de estranheza e desaparecimentos inexplicáveis. Os registros mostravam que vários caminhoneiros haviam relatado experiências semelhantes às minhas, um fenômeno que ninguém nunca conseguiu explicar. Com o passar do tempo, a história do posto de gasolina tornou-se uma lenda entre os caminhoneiros. Muitos acreditavam que o local estava ligado a uma espécie de portal para uma dimensão alternativa ou uma anomalia temporal. Ninguém sabia ao certo o que acontecia ali, mas a sensação de estar preso em um looping do tempo ou em um espaço fora do comum era constante. A minha experiência, posso dizer, na Rota 66 me deixou com uma sensação de reverência pela estrada e suas histórias não contadas. A Rota 66 não é apenas uma estrada, mas um lugar onde os mistérios do passado e as realidades desconhecidas se entrelaçam de maneiras que desafiam a compreensão. Para mim, o posto de gasolina abandonado é um lembrete de que há muito mais no fundo do que os olhos podem ver e que algumas estradas guardam segredos que podem alterar o curso da nossa percepção da realidade. Hoje, quando eu sigo pela Rota 66, agora faço isso com uma nova perspectiva. Cada curva e cada desvio podem esconder enigmas esperando para serem descobertos. Mas, enquanto eu continuo as minhas viagens, nunca deixo de me perguntar quais outros mistérios podem estar escondidos na imensidão das estradas que cruzam esse país vasto e enigmático.